de abrir a nossa Bíblia, ler uma porção da Tua Palavra e ouvir a Tua voz. Sabemos que o Senhor está aqui. Te louvamos, ó Deus, por esta igreja, pela vida do pastor Vicente, sua família, por cada membro que compõe esta comunidade. Que a Tua bênção possa estar sendo derramada poderosamente sobre o lar de cada irmão e irmã que congrega e aqueles que visitam aqui esta amada igreja. Que Tu, Senhor, possa estar completando em nossas vidas os Teus desígnios. Oramos na certeza da salvação em Cristo nosso Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo de número 2. Eu gostaria de ler a partir do versículo de número 11. Quero meditar com os amados irmãos e irmãs sobre um pouco da história de Neemias. Neemias não foi profeta, Neemias não foi um sacerdote, Neemias foi apenas um homem que desejou ouvir a voz de Deus e obedecer a Ele. É verdade que a história desse homem é muito comprida, tanto que cumprida que foi, teve a importância para o povo de Israel que mereceu até que o seu nome fosse dado a um dos livros da Bíblia, pela importância do que fez, porque ouviu a voz de Deus. E esse texto fala de quando o povo de Israel havia voltado do cativeiro, e a cidade mais importante, que era Jerusalém, era o centro do poder e que estava ali abandonada. E Deus usa esse homem para fazer algo tremendo ali naquele lugar. E eu gostaria de compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, esta pequena porção que inicia no versículo de número 11. Mesmo lá sentados, mas com muita reverência à palavra de Deus. Capítulo 2 de Neemias, versículo 11 em diante. Neemias, capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Cheguei a Jerusalém, onde tive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei. Então não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhe disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? A palavra de Deus possa nos edificar nesta noite. Não precisa conhecer muita história de Neemias para nós lembrarmos, trazermos à memória como Deus agiu através da vida desse homem.
Neemias, ele tinha uma profissão invejada naquela época. Ele era um copeiro do rei, era alguém de extrema confiança do rei. Ele era um estrangeiro, certamente devia ter sido levado cativo ainda menino para a Babilônia. E lá, aquele povo estranho, aquele povo opressor, com o passar dos anos, foi dando liberdade ao povo de Israel. Liberdade para que pudessem comercializar, para que pudessem viver a vida deles naquela terra estranha, com seus costumes, com os seus trabalhos, as profissões que tinham, a língua. E o povo de Israel foi se adequando àquela cultura, até que Deus então proporcionou que no coração do rei fosse liberado o povo para que pudesse voltar para Israel, para que pudesse voltar para a sua terra. E certo dia Neemias se encontra com alguns dos seus irmãos que tinham ido adorar no templo de Jerusalém. Templo esse que alguns anos antes o sacerdote Esdras, com a primeira leva e a segunda leva de judeus que saíram da Babilônia para lá, reconstruíram, estava ainda quase que no fim de acabá-lo. Então Neemias perguntou: como está a nossa cidade querida, amada de Jerusalém? E a palavra de Deus disse que o relatório que Ananias, seu irmão, deu a ele foi um relatório muito triste. Jerusalém está assolada, nosso povo passa vergonha todo dia, porque nós temos estrangeiros que estão mandando na gente. Nós temos pessoas que não têm herança em Israel, que tomam a nossa terra como se fosse deles. E ele então ficou amargurado com aquela notícia. Observe você que Neemias, ele era um homem extremamente importante no contexto cultural da sua época, porque ele servia ao rei. E havia no entendimento daquele povo, um povo que não tinha Deus no coração, um povo que cultuava muitos outros deuses, de que se alguma pessoa triste chegasse perto de você, aquela tristeza era considerada como se fosse um espírito mau, que podia te contaminar. Então, jamais nenhum servo poderia chegar diante do rei, do trono do rei, entristecido. Mas naquele dia não foi possível para Neemias conter a sua tristeza. E o rei, quando olhou para ele, disse: por que está abatida a tua alma? Por que você está triste? E imediatamente ele, entendendo que a sua vida dependia disso, ele transforma a sua tristeza numa meia alegria. E ele fala uma frase: ó rei, vive para sempre. Se você ler os primeiros capítulos do livro de Neemias, você vai ver isso. E ele disse assim: mas rei, falando a verdade, como que eu posso estar alegre em saber que o lugar onde estão enterrados meus antepassados é um lugar que está arrasado, é um lugar que está abandonado, que está servindo de vergonha, de opróbrio para as outras nações? Só que antes disso, irmã, Neemias, pegando o calendário judaico, ele orou e jejuou por 3 a 4 meses em prol dessa proposta que Deus havia plantado no coração dele, que era reconstruir a muralha de Jerusalém. Entretanto, às vezes eu fico pensando que na minha tradição cristã, protestante, evangélica, nós temos os ensinamentos bíblicos, e toda quarta-feira é comum para os metodistas fazermos jejum. Eu sempre brigo no bom sentido, ensino a minha igreja, a igreja que eu sou pastor, para que entenda que o jejum não pode ser um regime. Eu vou deixar de comer porque hoje tradicionalmente nós fazemos jejum. Não, jejum tem que ter propósito. E olhando para Neemias, eu imaginava: esse homem era o copeiro do rei, era aquele que servia a comida do rei. E não era só simplesmente quem cuidava, gerenciava a cozinha. Ele chegava diante da corte, diante do rei, e tinha todo um processional, e ali ele provava aquele alimento. Caso o alimento estivesse contaminado, envenenado, ele salvaria assim o rei. Olha a importância desse homem, a confiança que o rei tinha nele. Mas Neemias jejuou, sabendo que tinha que ir acordar o rei, dar café da manhã para ele,
Sabia que quando chegasse a hora do almoço ele tinha que ir lá provar a comida para o rei. Sabia que no lanchinho da tarde o rei também ia ter que alguém provar para ele. Era Neemias. Ele só confiava em Neemias para isso. E quem sabe o rei quantas vezes chegou: Neemias, prepara uma jantinha para mim, porque eu estou querendo jantar, quero cear à noite. E Neemias então tinha ali que também cear ou provar a ceia do rei. Existem muitas formas de nós jejuarmos, irmãos e irmãs. Muitas das vezes, talvez hoje em dia seja mais difícil ficar fazendo um jejum de celular, né? Tem pessoas que não admitem esse tipo de coisa e falam: pastor, a minha vida está no meu celular. Fala: não, a sua vida está na mão de Deus. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não posso deixar de comer porque eu tomo um remédio. Ora, use a sua imaginação. Neemias usou a imaginação. Certamente, eu imagino que entre uma refeição e outra ele devia jejuar, ele devia se concentrar no Senhor. E ali, irmãos e irmãs, meses a fio, ele pedia ao Senhor uma estratégia. Ele pedia ao Senhor que aquele desejo que ardia no coração dele de voltar a Jerusalém, a cidade dos seus antepassados, e restaurar ali aquele lugar, pudesse se concretizar, porque humanamente era impossível, amigos e amigas, era impossível. Mas naquele mesmo dia, quando o rei notou a sua tristeza, ele já estava preparado, porque foi a oportunidade que Deus deu para ele. E quando o rei continuou questionando ele, ele disse aquela frase: rei, se fosse com o senhor, eu tenho certeza que o senhor tomaria uma atividade, o senhor tomaria uma providência. Imediatamente o rei virou para ele e disse assim: o que você precisa? O que você quer? Peça-me que eu te darei. Eu imagino como naqueles preparos, né, enrolados assim, né? Ele havia abrir aquela lista de 3 metros, né? E ali ele começou a ler: eu quero carta para me viajar, eu quero autoridade de governador lá naquele lugar, eu quero passar pelas matas do Senhor e pegar a bandeira, eu quero pedreiros, eu quero soldados para me acompanhar, porque tem gente que está querendo me pegar. E ali ele pediu tudo o que ele necessitava. Ele planejou isso, irmãos e irmãs. Ele planejou, inspirado verdadeiramente por Deus. E aí o sonho de Deus começou a se realizar naquele lugar. Imagina vocês, o sonho de Deus começou a se realizar naquele lugar. Como eu disse no início dessa fala, o maior sonho de Deus é restaurar a humanidade, é a redenção da humanidade, é nos libertar do pecado, daquilo que nos oprime, daquilo que tem atrapalhado a nossa vida, nosso desenvolvimento espiritual. Ontem eu tive a oportunidade de pregar aqui em outra igreja e falei sobre isso. Para que nós possamos ver o agir de Deus, nós precisamos buscar santidade. Não há bênçãos na nossa vida se nós não tivermos santidade. Não há mover de Deus se nós não nos colocarmos cada dia mais e mais perto do Senhor. E o melhor de tudo, amados irmãos e irmãs, é que Deus é como um pai. Eu sou pai de um rapaz de 25 anos, meu filho mais velho se chama Natan. Sou casado há 27 anos com Meris, minha amada esposa, e ainda temos uma filha também de 20 anos, chamada Alexandra. Quem é pai aqui vai entender o que eu vou dizer. Todo pai conhece ou deveria conhecer os seus filhos. Todo pai tem que olhar nos olhos do seu filho ou da sua filha e ver que tem algo estranho, e ver que as coisas não estão de acordo com aquilo que a normalidade manda estar. E como pai, como pais e mães, nós temos a obrigação de dar um passo em direção aos nossos filhos. Quantas vezes já aconteceu comigo? Meu filho tem 2 anos que está casado, e às vezes ele chegava lá em casa assim, com aquela cara de guarda-chuva velho, sabe? Aquela cara assim, né? De quem comeu alguma coisa amarga, né? E ele ficava lá, e eu falei assim: meu filho, está tudo bem com você? O que ele respondeu? Está tudo bem. Mas eu sabia que não estava. Eu sabia que ele estava constrangido,
diante da sua esposa, diante da mãe, diante da avó, diante ali da irmã. E aí eu inventava uma desculpa, eu falei, vão ali comigo na padaria, vão ali comigo fazer qualquer coisa. Porque, meus irmãos, eu entendo que a minha primeira igreja como pastor é minha família. É a prioridade da minha vida. Foi a primeira igreja que Deus colocou na minha mão. Eu tenho igreja hoje de 40 mil pessoas. E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. A igreja metodista é uma das mantenedoras, é a fundadora do Hospital Evangélico lá no Espírito Santo, na Grande Vitória. A igreja metodista está localizada bem em frente a um hospital católico romano, o Hospital Santa Casa, que é muito comum lá no Brasil. Santa Casa de Misericórdia, quem não conhece, né? É muito comum em todo o Brasil. E há 60 anos atrás, quando os evangélicos da nossa cidade iam procurar serviços médicos, eles eram expulsos. Alguns até nos chamavam de protestantes hereges. E a igreja metodista ficava de frente do portão principal do hospital. E o pastor da época era um pastor americano, reverendo William Clay, juntamente com sua esposa. Os dois, além de pastor, além dele ser pastor, eles também eram enfermeiros, porque na época, para se sair do seu país para fazer um trabalho missionário, você tinha que fazer o curso de enfermagem. E aquele homem, movido no seu coração por amor àquelas pessoas, ele começou a trazer aquelas pessoas para dentro da igreja. E ali ele começou a usar suas técnicas, porque há 60 anos atrás no Brasil, quem soubesse fazer um curativo era considerado doutor. E ele começou então a comprar remédio com o dinheiro da igreja, com o seu próprio dinheiro, para atender aquelas pessoas. E por fim o salão da igreja já não estava cabendo mais de pessoas. E aí Deus moveu no coração dele: por que vocês não se unem e não fazem um hospital evangélico? Ele então chama um outro colega, Omar Daibert, um outro pastor também, estrangeiro, e eles se unem à igreja luterana, à igreja batista e à igreja presbiteriana. E naquela união, que eu acho que seria muito difícil nós fazermos uma união dessa hoje, pare e pense, tantas igrejas que nós temos, muitas realidades diferentes, pensamentos diferentes, pessoas que às vezes estão pensando só em si mesmos, em si próprios e não nos outros. Mas naquele tempo Deus deu essa graça para aquele grupo de irmãos. Então se constituiu a Associação Beneficente Espírito Santense, porque está no estado do Espírito Santo, conhecido como Hospital Evangélico. Hoje nós temos 3 hospitais. Nós temos o Hospital Evangélico, a nossa sede própria, que atende 40 mil pessoas por mês. E é o que eu falo, é a nossa maior igreja. 40 mil pessoas, hindus, católicos, espíritas, ateus, pessoas de qualquer tipo de religião ou sem religião, são acolhidas, são ali recebidas com amor, porque um dia negaram isso para nós, e nós não podemos pagar com a mesma moeda. E Deus nos deu tanta graça, que os últimos governadores do estado chegaram para nós e disseram: olha, nós temos um hospital que nós não estamos dando conta de administrar, e nós queremos que vocês administrem esse hospital para nós. É um hospital, é o maior hospital público do estado do Espírito Santo, que atende em torno de 50 mil pessoas também por mês, e é administrado pelo Hospital Evangélico. É um trabalho voluntário. Eu sou vice-presidente desse hospital, não ganho um centavo para estar ali. Mas nós temos convicção de que Deus nos chamou para prestar serviço de saúde em nome de Jesus. Ali nós vemos milagres, ali nós vemos médicos se convertendo, dizendo como é possível isso ter acontecido. Aleluia. E para completar, num outro município ao lado ali de Vitória, chamado Cariacica, faz parte da Grande Vitória, que tem 7 municípios, em torno de 1,5 milhão de pessoas. O prefeito disse: olha, a maternidade aqui do município eu não estou conseguindo cuidar dela, eu peço socorro a vocês. Ele entregou a maternidade em nossas mãos,
e nós temos que administrá-la também. Temos feito um trabalho maravilhoso. A maternidade, nós não recebemos um centavo de ninguém, só doações de ninguém do governo, nem da prefeitura. Só recebemos doações das nossas igrejas, e o lucro, o pequeno lucro que nós temos na sede, nós também transferimos para a ação social do Hospital Maternidade em Cariacica. Dá para você imaginar um hospital que atende todo tipo de gestantes com problemas gravíssimos. O hospital, quando nós recebemos, irmãos e irmãs, ele estava abandonado, jogado às praças. Bebês eram sequestrados à luz do dia, dentro daquela maternidade. Mulheres grávidas eram abandonadas na porta do hospital. Rato, barata para tudo quanto é lugar. Eu não estou falando de África, Etiópia ou qualquer outro lugar, não estou falando do Brasil. Aliás, estou falando da melhor capital brasileira para se viver hoje, que é Vitória. Mas ali Deus colocou aquele hospital nas nossas mãos para que nós pudéssemos fazer diferença, amados. A sua igreja batista, é claro que lá é a Convenção Batista Nacional, junto com a igreja metodista, a igreja presbiteriana, a igreja luterana, nós entendemos que nós podemos sim, apesar das nossas divergências, apesar das nossas maneiras de pensar diferente, há mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. Aleluia por isso. Glória a Deus. Neemias viu isso, irmãos e irmãs. Neemias chegou naquele lugar e ele entendeu que ali havia pessoas de todos os tipos, pessoas que não mereciam estar ali, dizendo que aquela terra era deles. E aí o Senhor nos fala coisas maravilhosas através desse texto. Essa história, irmãos e irmãs, primeiro deixa bem claro, queridos, que Deus não chama desocupado para fazer a obra dele. Deus não chama preguiçosos para fazer a sua obra. Deus não chama pessoas desqualificadas para fazer a sua obra. Ele pode até chamar um ex-traficante, uma ex-prostituta, aí sim, mas primeiro tem que ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Neemias era alguém que tinha uma vida ativa. Neemias era um homem que tinha uma agenda superlotada. Neemias era alguém que não tinha tempo a perder. São dessas pessoas que Deus precisa. E se você é uma dessas, meu irmão, minha irmã, te prepara, porque Deus quer te usar. Coloque-se à disposição, porque há muito a fazer. Descobri que portugueses e brasileiros formam o maior contingente de estrangeiros aqui nesse lugar. Estou certo ou estou errado? Mais ou menos? Você tem ideia de quantos brasileiros, quantos portugueses, angolanos estão por aí? Por que eu estou falando dessas nacionalidades? Porque são fáceis para você, porque você não precisa aprender outro idioma, você já fala o idioma dela. É só chegar e dizer: você já tem Jesus na sua vida, Jesus pode te tirar um buraco, Jesus pode fazer um milagre na tua vida. E muitas pessoas dizem assim: mas eu trabalho muito, eu durmo só 4 horas por dia. Então você está no caminho errado. Porque quem quer servir a Jesus não vê dificuldade, vê sim o privilégio que é poder servir a Jesus. Quem quer servir a Jesus não se preocupa com o dia de amanhã, porque sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã. Sabe que na mesa do justo não vai faltar o pão. Sabe que o Senhor protege, Ele vai à sua frente. Sabe que o anjo do Senhor está acampado ao seu redor. É isso que nos motiva a vivermos, irmãos e irmãs. Este é um lugar que precisa muito de Jesus. Primeira vez que eu vim aqui, eu vim com uma expectativa interessante, porque o ano que vem nós comemoraremos 500 anos da Reforma Protestante. E aqui em Zurique, lá em Zurique, é um dos marcos da Reforma Protestante. E a minha tradição cristã, ela vem pelo terceiro eixo, como nós assim falamos, porque a igreja da Inglaterra ela foi colonizada, ou melhor, ela foi evangelizada, não pela igreja romana,
Porque quando os católicos romanos chegaram na Inglaterra, já haviam cristãos lá, a igreja estava estabelecida. Essa é uma tradição diferenciada, não é melhor do que ninguém, pelo contrário, tem que ser mais certo do que todos. Mas independente da linha que nós sigamos, nós temos que entender a importância da palavra de Deus. Os nossos cultos hoje devem ser cultos alegres, festivos, em que louvamos, em que somos edificados pelas músicas, pela canção, mas ela é centrada na palavra de Deus, porque até as músicas que cantamos são inspiradas pela palavra de Deus. Diferentemente de uma missa ou de qualquer outro tipo de manifestação religiosa que não segue essa ordem de louvor somente a Deus e presta atenção ou precisão de se ouvir a palavra de Deus. Neemias, ele sonhou o sonho de Deus, irmãos e irmãs. Deus colocou no coração dele que aquela cidade ia ser restaurada, e ele conseguia ver aquilo. Isso que é maravilhoso. Sabe o que eu entendo aqui? Que Deus está te chamando para que você possa ver o milagre que você precisa. Deus está te chamando para que você desperte, abra os seus olhos espirituais e veja que aquilo que você busca já está perto. Já está perto. Eu profetizo na sua vida essa bênção. Eu profetizo que o que você busca, você vai encontrar. Neemias também nos deixou uma grande lição, porque Neemias sabia onde estava. Neemias sabia onde estava. A Bíblia diz que quando ele chegou naquele lugar, ele não falou para ninguém qual era a sua intenção ali. A Bíblia diz que quando Neemias chegou naquele lugar, ele pegou a sua montaria e ele foi dar um passeio na cidade. Ele foi passear por aqueles lugares ali para ver como que estava a situação. Ele chegou ali num lugar chamado Fonte do Dragão. Sabe o que significa essa fonte? Era a fonte de água suja. Era a fonte em que os ribeiros ou as descargas de dentro da cidade fluíam para ela, chamada Fonte do Dragão. Não era uma água potável. Não era uma água que um viajante, quando chegava na cidade, desejaria beber. Ao contrário da outra fonte, que é a fonte do açude. Sim, este é o lugar de água potável, mas a Bíblia diz no versículo de número 14 que ele não conseguiu chegar nela. Tamanha a quantidade de entulho da muralha que havia sido derrubada ali em Jerusalém. Irmãos e irmãs, como Neemias viu vergonha, viu ali opróbrio, nós também encontramos isso no nosso dia a dia. Nós conseguimos conviver ou convivemos com pessoas que estão em vergonha, que estão afastadas de Deus, pessoas que muitas vezes foram criadas no Evangelho, pessoas que ministravam na frente da igreja, pessoas que quando abria a palavra, Deus falava poderosamente, hoje estão no adultério, estão longe de Deus, na bebida, nas drogas, ou simplesmente nas suas vãs filosofias, como o apóstolo Paulo nos alerta. As pessoas começam a ignorar tudo que aprenderam, a abandonar a sua fé. Isso é chamado de apostasia. Neemias, ele viu que ele estava no meio desse povo. E Neemias, então, ele se pôs na presença de Deus para que aquela realidade fosse alterada. E não é fácil. Nós sabemos que não é. Como que se muda a cultura de um povo? Da noite para o dia. Como se vai mudar alguma coisa que está estabelecida há tanto tempo? Se não for a mão de Deus, se não tiver intervenção divina. E Neemias, ele queria melhorar o seu povo, porque ele precisaria daquele povo. Neemias, ele tinha uma direção, e foi aí que Deus deu a vitória para ele, porque ele não saiu do traçado daquilo que Deus deu para ele. E muitas das vezes
Quando nós abandonamos o caminho de Deus, as coisas começam a desmoronar na nossa vida. As coisas começam a dar tudo errado. Talvez você já tenha passado por isso e teve tempo de voltar para os caminhos do Senhor. Nós temos que ser fiéis a Deus sobre todas as coisas, irmãos e irmãs. Nós temos que ser exemplos para as pessoas. Exemplo de uma vida ética, moral, de santidade. Contava ontem uma experiência que vivi alguns anos atrás, quando fui a uma loja de departamento. Quase ninguém conhece essa loja chamada C&A, lá em Cachoeiro, lá no Espírito Santo, lá no Brasil. E fomos comprando, era um sábado à noite, fomos comprando algumas roupas, né, para minha esposa, para meus filhos. Eles eram pequenos ainda, né, adolescentes. Minha filha é pré-adolescente, eles têm 5 anos de diferença. E quando nós chegamos em casa, eu fui ali conferir, né, o que havia sido comprado, quanto ia custar aquilo tudo, né? Que a gente passa no cartão e às vezes acha que o cartão não é dinheiro, né? E eu percebi que uma das roupas, uma das blusas, uma blusa que minha esposa comprou para ela, não tinha sido cobrada. E eu disse: olha, segunda-feira nós vamos lá novamente. E cheguei lá e chamei a gerente da loja e expliquei para ela: olha, eu vim aqui para me pagar uma roupa, uma blusa, que na pressa passar no caixa, não foi cobrado. E ela olhou para mim e disse assim: ó, isso nunca aconteceu aqui. E eu fiquei um pouco preocupado com a moça que tinha me entendido, dela ser, coitada, chamada a atenção por um erro simples, né? E eu disse assim: não, mas não foi culpa dela não, eu acho que estava de noite, talvez já estava tarde, ela estava cansada, né? Não pressione ela não. E ela disse assim: não, senhor, nunca aconteceu de alguém voltar aqui para pagar, porque levou sem pagar. E aí eu disse para ela assim: mas você sabe por que eu fiz isso? Ela falou: não sei não. Ah, vou te dizer. Um dia o meu Senhor vai voltar. E Ele vai fazer uma fila muito grande, nós vamos estar nessa fila. E Ele vai abrir um livro muito grande também, chamado Livro da Vida. E Ele vai me ver na fila, e quando chegar a minha vez, Ele vai me chamar pelo meu nome, Alexander. Mas eu acho que eu tenho tanta intimidade com Jesus que Ele vai me chamar de Alex. Alex, pastor Alex, vem cá, meu filho. Que bom te ver aqui. Você está imaginando? Você está me imaginando lá? Agora, imagina você lá, porque você está atrás de mim na fila. E aí Ele vai falar assim: você foi pastor, você pregou o Evangelho. Eu lembro que você foi em Zurique. Quantas vidas você batizou? Quantas pessoas você levou para Jesus? Quantas pessoas você me apresentou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro da vida. Muito bem, muito bem, muito bem. Alexander. Quando o pai e a mãe chamam a gente pelo nome completo, né? Alexander Mendes Cunha, mas não tem nada a ver com Eduardo Cunha não, tá, gente? Eu estou aqui na Suíça a passeio, tá? Não vim em banco algum, pode ficar tranquilo, né? A minha herança não é portuguesa, é espanhola, então fica tranquilo. E aí Jesus vai olhar para mim e falar assim: Alexandre, tem um problema escrito aqui. E eu vou perguntar: mas Senhor, que problema está escrito aí? R$29,90. O preço daquela blusa, que eu achei que eu tinha me dado bem, e que eu achei assim que eu não precisava de ir lá devolver para pagar, que eu não precisava de ir lá na loja, chamar a gerente, falar assim: vim cá pagar porque eu sou um homem honesto, e eu quero mostrar para os meus filhos o que é ser honesto nas pequenas coisas, no troco da padaria, né? E aquela moça começou a chorar na minha frente. E eu falei assim: Jesus está aqui neste lugar. E os meus filhos olharam para mim e falaram assim: pai, o que você falou para ela? E eu disse para eles: eu não falei nada, foi o Espírito Santo que está tocando o coração dela. E ela disse assim: moço, ela não sabia que eu era pastor. Ela falou assim: moço, eu precisava ouvir isso, porque eu fui criado na igreja para afastar da igreja.
E Deus está me cobrando que eu volte para a presença dele. Deus está me chamando e eu estou resistindo e eu não sei mais o que fazer. E eu disse: minha filha, vai com tudo. Volta para os braços de Jesus. Abandona tudo que está te oprimindo. E ela disse: pastor, mas é muita coisa. Não interessa. Jesus não me ama mais. Eu fiz muita coisa errada. Não, você está errada. Quem colocou isso na sua cabeça foi o inimigo. Vai com tudo para Jesus, porque Ele está de braços abertos para você. Aleluia. Irmãos e irmãs, qual é a direção que Deus tem dado para você? Qual é o chamado que Deus tem feito na sua vida? Seja obediente como Neemias foi. Coloque a tua confiança no Senhor. Uma das coisas terríveis que Neemias viu ali foi a condição que o povo vivia. Endividados, porque os estrangeiros emprestavam dinheiro para aquele povo e eles não tinham condição de pagar. Às vezes tinham que vender seus próprios filhos como escravos. Neemias viu a condição insalubre que aquele povo vivia. Como eu disse, da fonte do dragão, era a água disponível que eles tinham para beber, uma água suja. Irmãos, Jerusalém está no caos. Terrível, terrível. Neemias foi usado por Deus para mudar essa realidade também. Deus pode nos fazer mudar a realidade que está ao nosso redor. Deus pode nos usar para isso. Fui pastor numa comunidade lá em Vila Velha e havia um posto de saúde no alto do morro. E era uma pedra, era uma penha, um penhasco, e as casas foram sendo construídas ali, e eles calçaram a rua. Quando chovia, o calçamento era todo levado pela enxurrada, e as pessoas cadeirantes, idosas, não tinham condição de subir, tinham que ser carregadas. E eu vi aquilo e falei: meu Deus, será que ninguém está vendo isso? E comecei a sair no comércio, comecei a sair nas escolas, fui nas igrejas. Vamos fazer um abaixo-assinado para a gente pressionar os nossos governantes para que venham aqui acertar essa condição dessa rua, dessas ruas, na verdade, no entorno lá do posto de saúde. E quando eu cheguei na prefeitura, o secretário de obras disse assim: pastor, o senhor não tem como reclamar de nada não, aqui consta que a rua está asfaltada. Eu falei: o senhor está brincando comigo? E aí tive que voltar, tirei foto, filmei, peguei depoimento das pessoas e levei direto para o prefeito. 3 meses depois, todas as ruas estavam sendo calçadas, irmãos, porque nós nos unimos para mudar aquela realidade. Quando eu cheguei nessa igreja, 2 semanas na igreja, estava sentado à porta da igreja esperando minha esposa. Passou uma senhora, olhou para o teto assim da igreja, olhou para cima a fachada, olhou para mim sentado, nem sei quem era, até hoje não sei quem ela. E ela disse assim: disse que a igreja é a cara do pastor. E quando eu abri os meus olhos para olhar aquela torre que vinha com um lodo de cima a baixo, eu falei: eu não sou assim. Nós temos que tomar atitude. 28 anos sem pintar uma igreja, você acredita nisso? Foi uma igreja que eu pastoreei. Os desafios pastorais são assim. O pastor Vicente certamente deve ter passado por muitos lugares assim, né, pastor? Difíceis, né? Mas, irmãos, olha o milagre que aconteceu. Reuni a liderança da igreja, todo mundo falou assim: pastor, nós não temos dinheiro, por isso que essa igreja está assim. Não, nós vamos fazer sim. O meu salário, vocês vão pegar o meu salário desse mês, nós vamos comprar o material. Mas pastor, você vai ficar sem salário? Não, Deus proverá. Eles não acreditaram. E aí um irmão ficou motivado e falou: pastor, eu dou umas tantas latas de tinta. E aí conseguimos o recurso e pagamos um profissional, e nós também ajudamos, reformamos a igreja todinha. Ficou a coisa mais linda da rua. Aí um vizinho me encontrou na porta da igreja e falou assim: pô, pastor, o senhor arrumou um problemão aqui para nós. E eu arrumei problema para vocês? O senhor faz uma igreja tão bonita dessa, eu com a minha casa, agora vou ter que pintar minha casa também. E isso aconteceu. As pessoas começaram a olhar a igreja e falaram assim: nós vamos pintar nossa casa também. Nós vamos pintar. E começou a pintar o da frente, do lado, do outro lado. Né? E eu falei: glória a Deus, a igreja tem relevância onde ela está.
Porque a igreja de Jesus, ela tem que ter relevância onde ela está. As pessoas têm que olhar para nós e dizer assim: essa pessoa não é normal, ela não é deste mundo, ela tem algo ali que emana dela, que nos faz sentir bem. É o poder de Deus, é o amor de Jesus. Neemias fez isso lá naquele lugar, mas, irmãos e irmãs. E nós, queridos irmãos e irmãs, nós temos um chamado de Deus para fazermos a diferença. Aqui, na sua cidade, no seu bairro, no prédio onde você mora, na casa, na rua onde você mora, no país que for, porque não existe nenhuma pessoa neste mundo que não precise de salvação em Cristo Jesus. Todo mundo precisa de salvação em Cristo Jesus. Os ricos, os pobres, os estudados, os cultos, os humildes, todos nós precisamos da salvação em Cristo Jesus. E Deus nos tem dado esta visão, Deus nos tem dado esse sonho de podermos ver as pessoas se rendendo aos seus pés. Deus conhece a realidade que nós nos encontramos e Ele vai colocar as pessoas no seu caminho. Então aproveite a oportunidade para você orar por elas, para você abrir a sua boca e falar do amor de Jesus para elas. Nesse bairro que eu acabei de dizer aqui, onde eu fui pastor, chegou um tempo que a minha esposa não me deixava ir do lado de casa para comprar pão na padaria, porque eu levava meia hora, 40 minutos, porque eu chegava, conversava com o padeiro, conversava com o pessoal que servia, atravessava a rua, ia no material de construção, passava 2, 3, eu ficava batendo papo, orando ali no meio da rua, conversando, e ela lá no portão de casa com o braço cruzado olhando para mim. Eu falei: gente, deixa aí, senão eu vou apanhar quando eu chegar em casa. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque Deus coloca a pessoa certa no teu caminho. Não pense diferente. Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe do que você é capaz, e Ele vai te usar nas suas competências, Ele vai usar nos talentos que você tem, Ele vai te usar na sua capacidade. E aí que nós temos que estar preparados, preparadas. Aquele povo bebia água suja, mas hoje Deus quer que você dê às pessoas que estão do teu lado a água viva que é Jesus Cristo. Água limpa, que transforma, que muda, que salva, que cura. Dá para você entender a água que cura? Não existe, né, nesse mundo. A água que pode curar é a água da vida que é Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Quando eu fui capelão nesse hospital, hospital evangélico lá da Grande Vitória, eu cheguei um dia e fui escalado para ir para o CTI, UTI em alguns lugares, né? O Everton até falou que aqui é diferente. Como é que chama aqui, Everton? Ah, lá na Espanha, né? Sim, tem um nome diferente, né? Mas você sabe do que eu estou falando, né? E eu entrei dentro daquela área, né, de tratamento, e havia aproximadamente umas 17 pessoas internadas. E a regra diz que nós temos que, primeiro, aqueles que estão acordados, né, porque existem muitos entubados, que você chega e faz o seu trabalho ali de oração, né? Existe uma regra entre nós pastores capelães que não existe coma para nós, para Deus não existe coma, e eu provei isso. Estávamos ali, a pessoa atendendo as pessoas, e o último ali daquela linha de camas, né, de leitos, era um rapaz que estava todo entubado, no pescoço, no nariz, na boca. E eu olhei aquilo, sinceramente, eu confesso o meu pecado, porque Jesus já me perdoou, então eu posso confessar para vocês. Eu olhei para aquele homem e falei assim: não vou lá não, vou perder meu tempo, porque aquele ali não passa de hoje. Pensei assim, sinceramente. Quando eu dei um passo para virar, o Espírito Santo falou para mim: vai lá e lê o Salmo 23 para ele, porque eu sou o pastor dele e posso pastoreá-lo. Meu Deus! Irmãos, irmãs, que coisa quando você é repreendido pelo Espírito Santo de Deus. E eu me humilhei ali, pedi perdão a Deus, e fui lá e me abaixei à altura da orelha dele, da cabeça dele, e falou:
assim: olha, eu sou o pastor Alex, e eu vim aqui, eu sou capelão desse hospital, e Deus me mandou ler o Salmo 23 para você. Eu não te conheço, eu não sei o que você está fazendo aqui, por que você veio parar aqui, mas Deus vai te pastorear. Ele me disse para falar isso para você. E orei, e virei as costas e fui embora o mais rápido possível. Na minha oração, que é uma outra regra, não se feche os olhos. Eu vi que ele mexeu o braço e vi que ele mexeu uma das suas mãos. E cheguei na ilha, que é no centro desse CTI, tem uma ilha onde ficam ali os enfermeiros, os médicos vão ali. E uma delas era até membro da nossa igreja, chamada Marluce, que era a enfermeira-chefe. E ela falou: pastor, que bom que o senhor está aqui, que o senhor está orando, nós estamos precisando muito de oração mesmo. E eu disse assim: Marluce, você está orando por aquele rapaz lá, ó, Deus vai fazer milagre na vida dele. E eu estava orando, lendo a Bíblia para ele, ele se mexeu. E ela riu de mim e falou: pastor, ele está em coma. Quem está em coma não se mexe. Eu falei: então Jesus vai fazer mesmo. E fui embora. Eu só fazia esse trabalho na segunda-feira. Quando foi na outra segunda-feira, eu cheguei um pouquinho mais cedo, tinha um colega pastor saindo. E ele se encontrou comigo, um pastor muito querido, já é um pastor nós chamamos emérito, né? Quando o pastor metodista aposenta, nós chamamos de pastor emérito. E esse pastor Natanael estava à porta do hospital esperando a carona, e ele disse: senhor Alexander, que bom que você chegou. Olha, eu vivi uma experiência muito marcante hoje. Eu falei: o que aconteceu? Ele fazia visita só nos quartos particulares. E ele então comentou comigo assim: eu cheguei num quarto, e a gente tem que, ao entrar no quarto, se identificar e perguntar se a pessoa aceita ou não uma visita religiosa, né? Se identificar como pastor, né? Para que ali aquela pessoa, que pode até às vezes ter outra religião, aceitar ou não. E quando eu entrei, ele me viu com a Bíblia na mão e disse assim: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Vem cá que eu quero aceitar Jesus. É mesmo? Que bênção, que legal. E o mais incrível, sabe o que é? Ele tinha acabado de descer da UTI, disse que alguém foi lá em cima e deu um sal para ele, e disse que Jesus ia mudar a vida dele. Esse rapaz aceitou Jesus, esse rapaz, ele converteu, a família dele toda se converteu, e hoje fazem parte da igreja metodista lá em Vila Velha. É uma alegria para mim encontrar com aquele irmão e ver como, lembrar como que ele era, como que ele estava e como que ele ficou depois que Jesus fez o milagre na vida dele. E ele disse para mim: pastor, o senhor sabe o que eu estava fazendo ali? Eu estava fazendo uma biópsia no cérebro, porque eu estava com um tumor do tamanho de uma laranja, e eu tive que fazer a biópsia. Eles me colocaram em coma induzido, e eu não conseguia sair do coma, e o Senhor me curou dentro do hospital, porque a todos os exames dizia que aquilo era um câncer maligno. E quando depois de uma semana eles foram olhar, não tinha tumor, não tinha nada. Eles fecharam a minha cabeça, e eu estou aqui hoje para dar glória a Deus, dizendo que Deus cura. Aleluia! É assim que Deus faz, irmãos. E é pela fé, não é pelas nossas mãos, porque nós não somos nada diante dos olhos de Deus. A poeira que sopra pelas manhãs, é disso que nós somos feitos. Mas quando Deus nos usa, Deus faz coisas maravilhosas. Quando nós nos dispomos à obra de Deus. Neemias foi vitorioso ali, irmãos e irmãs. A Bíblia diz que aqueles estrangeiros se uniram para acabar com a vida dele, e Deus foi dando livramento após livramento, até que em 52 dias aquela muralha estava toda pronta. E em 52 dias aconteceu algo terrível. Eu vou dizer para vocês o que foi. Deus falou com Neemias assim: Neemias, chama o sacerdote Esdras. Esdras chegou perto de Neemias e disse: Neemias, olha, o templo já está quase pronto, agora com a muralha vai ficar tudo mais fácil, pode ficar tranquilo. E Neemias disse assim: mas tem uma coisa que nós precisamos de fazer. O que foi? Nós vamos fazer o seguinte: eu vou ler a palavra de Deus e você vai traduzir para o povo, porque até a língua, o idioma deles, eles haviam perdido.
E quando Neemias começava a ler a palavra, quando aquele texto sagrado era lido pelos sacerdotes, e era traduzido no idioma que eles entendiam, que era o idioma babilônico, era o idioma que eles haviam vivenciado por 70 anos, o povo rasgava a sua roupa, o povo se entristecia porque eles perceberam que estavam longe de Deus. E aí, a gota d'água foi quando Deus falou para Neemias: Neemias, todos esses judeus que se casaram com estrangeiros vão ter que despedir suas esposas e seus filhos. Uau! Aí sim, foi choro e ranger de dente. Você tem que mandar sua esposa embora, você tem que mandar seus filhos embora, porque senão a bênção de Deus não ia estar sobre a vida deles. E eles foram obedientes, irmãos, fizeram. Eu tenho certeza que Deus cuidou de cada uma daquelas mulheres, que Deus cuidou de cada um daqueles filhos, porque o propósito de Deus é abençoar a todos. Deus não discrimina ninguém. E muitas das vezes, irmãos, nós temos que tomar a coragem de abandonar algumas coisas que estão nas nossas vidas, nos amarrando, impedindo que Deus faça o milagre completo em nós. Aliás, em todas as áreas da nossa vida. Portanto, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé para que nós pudéssemos orar. E como nossa irmã Kátia estava cantando aqui conosco, quando tudo disse que não, ela disse que muitas vezes tudo parece que não vai dar certo. Talvez você tenha tido aqui na sua memória, na sua lembrança, situações que têm te oprimido, situações que têm sido negativas na sua vida. Eu gostaria de orar por você, meu irmão, minha irmã. Se o pastor me permitir, eu gostaria de estar ministrando na tua vida essa palavra profética de cura, de libertação. Nesses 23 anos de ministério que Deus me concedeu, amados irmãos e irmãs, servindo ao Senhor na igreja metodista, tenho visto muitas vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Tenho visto problemas aos olhos humanos insolúveis, coisas que ninguém acredita que vai dar certo. Mas quando Deus estende a sua poderosa mão, aleluias, o milagre surge diante dos nossos olhos, a porta se abre, essa porta que você está precisando, meu irmão, minha irmã. Hoje Deus vai abrir essa porta na tua vida em nome de Jesus. Aquela pessoa que você tem orado tanto por ela, aquela situação que você não consegue abandonar e tem te oprimido, te afastado da presença do Senhor, hoje você vai conseguir essa vitória. Porque você vai colocar a sua vida à disposição de Jesus. Porque você vai falar como Neemias: eu não aceito o que está acontecendo em Jerusalém. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar na palavra de Deus a solução para este problema, porque eu sei que ninguém pode dar a solução senão meu Deus. Comece a orar agora, meu irmão, minha irmã. Comece a buscar o Senhor. Comece a apresentar a Deus a sua dificuldade. Oh, Santo Deus, é o teu povo que ora nesta noite, é o teu povo que te busca neste lugar. Pai querido, se porventura alguém aqui precisa voltar para o caminho certo, porque não existe vários caminhos para a salvação, só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Se alguém, ó Pai, aqui nesta noite se iludiu com qualquer coisa desta vida e se perdeu, que o teu Espírito Santo possa conduzi-lo nesta hora. Pega na mão, Jesus. Se precisar, carrega no colo. Porque às vezes é difícil, Jesus. Às vezes é muito difícil voltar. Eu entendo isso. E mesmo, Senhor,
pela tua graça, pela tua misericórdia, eu nunca tenho desviado da tua presença, mas eu sei que não é fácil, porque nós somos humanos, nós somos seres errantes, nós nascemos em pecado, mas a tua graça nos alcança, Senhor. Aleluias. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda nas nossas fraquezas, porque elas muitas das vezes, ó Deus, têm nos vencido, têm nos impedido de andar plenamente na tua presença. Ó Senhor, como Neemias, nós queremos ser vitoriosos e vitoriosas. Como Neemias, ó Deus, nós queremos reconstruir a muralha espiritual ao nosso redor, ao redor da nossa casa, da nossa vida. Ó Deus poderoso, cobre a vida desse teu filho, desta tua filha, com graça, amor, para que, ó Deus, eles e elas resistirem os dias maus. Tira toda a dúvida deste coração, meu Pai. Senhor, são tantas as necessidades, que se fôssemos aqui, ó Pai, enumerá-las, ficaríamos a noite inteira. Mas antes mesmo de nós necessitarmos de alguma coisa, o Senhor já sabia de tudo. E pela sua onisciência, nós queremos clamar nesta noite. Abra as portas diante do teu povo, Senhor. Derrama as chuvas de bênçãos sobre esta igreja. E, Senhor, nós sabemos claramente que a igreja não é um prédio. A igreja sou eu. A igreja é esse meu irmão, esta minha irmã que está aqui à minha frente. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Portanto, Senhor, restaura a tua igreja. Transforma, Senhor, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Dá-nos olhos como os teus. Dá-nos sonhos como os teus sonhos. Para que em tudo, Senhor, possamos ser confundidos contigo. Oh Deus, esse povo da Suíça clama por salvação. Quantas pessoas estão oprimidas, ó Deus, nos vícios. Quantos jovens, ó Pai, levados por toda a sorte, ó Deus, de drogas. Deus, como pode um país, ó Deus, tão rico, pessoas tão inteligentes, pessoas tão bem educadas, se afastarem tanto de Ti, Senhor? Não foi à toa, Senhor, que a Tua palavra revelou que a letra mata, mas o Teu Espírito vivifica. Por isso, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, por esta nação. Por isso, ó Deus, nós clamamos por esses jovens. Por isso, ó Deus, nós clamamos por essas pessoas que estão em seus lares, isoladas, sozinhas, pensando em suicídio, pensando, ó Deus, em dar cabo da sua vida. Por isso, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, para que esta nação mude para a glória do nome do Senhor. E não menos, ó Deus, também clamamos pelas nossas nações aqui representadas. São tantos lugares, ó Deus, que nós sabemos que necessitam da Tua intervenção. E que a Tua igreja, Senhor, possa fazer a diferença aqui e em qualquer outro lugar. Tudo isso, ó Deus, para a glória do nome do Senhor. Pela Tua palavra, ó Deus, eu ministro nesta noite, como Teu servo, a prosperidade na vida dos Teus filhos e filhas, a cura, a libertação, que pela fé, Senhor, pela união da fé, pelo clamor que fazemos nesta hora, que a Tua bênção seja derramada sobre a vida desse Teu filho, dessa Tua filha. Porque a Tua palavra diz que aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Ó Deus amado, nesta noite o Senhor está ligando, ó Deus do céu, o nome de cada um aqui, Senhor. O Senhor está, ó Pai, preparando bênçãos especiais, bênçãos tão grandes que irão nos
Eu te louvo, ó Deus, por este ministério. Eu te louvo por esta igreja. Eu te louvo, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que congregam aqui neste santo lugar. Que o Senhor possa usá-los e usá-las como profetas e profetisas do Senhor, como testemunhas vivas e eficazes do poder que Deus tem para revelar aquele que crê. É verdade, Senhor. É verdade que o Senhor não vai fazer a obra na vida de um ímpio, na vida daquele que não acredita em Ti. Por isso, ó Deus, a necessidade de nós exercitarmos a nossa fé. A fé é algo que tem que ser acrescida dia a dia, para que nos momentos difíceis nós estejamos firmes na presença do Senhor, inabaláveis para a glória do nome do nosso Deus. Abençoa, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Exalte o Senhor, meu irmão, minha irmã. Quando tudo diz que não, que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Eu quero voltar lá naquela primeira estrofe, para que você leia algo comigo interessante. Passa mais um. Passa mais um, por favor. Aqui. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Tudo o que eu disse de Deus sobre a tua vida não vai se frustrar. Tudo que você entendeu, que você recebeu de Deus hoje, não será frustrado por inimigo algum. Todo projeto de Satanás contra a tua vida já está desfeito, já está amarrado, já está aniquilado contra a tua vida, porque o Senhor é que zela por nós. De tudo que você ouviu aqui, meu irmão, minha irmã, leva isso para a sua vida, leva isso para a sua história, aplica isso lá fora e mostre para todos os que estão ao teu redor o poder do Deus que você serve, um Deus que é superior a todas as coisas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Quero agradecer ao pastor Vicente pela acolhida aqui. Para mim foi um